Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no episódio de hoje, finalmente, vamos falar sobre Cisne Negro, esse filme que completa 10 anos agora em 2020. Nossa, já 10 anos desse filme. Um clássico do Aronofsky, talvez? Pra mim é. Ô louco, é o que a gente vai conversar hoje, várias outras coisas também sobre esse filme. Mas antes, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, que é @tênisverdecast. A gente sempre avisa por lá quando está saindo um episódio novo do podcast. Tem também o Expresso, que é o programa quinzenal da Nathalie, que a gente também avisa por lá quando tá saindo. Também siga a gente nos nossos pessoais, que é @senhor_art, @natfanatic. E fica aqui o aviso que a gente tá gravando ao vivo esse podcast na twitch.tv/tênisverde, às segundas-feiras, às 8 da noite. Então, se você quiser interagir, conversar com a gente, ver a gravação ao vivo, é só colar lá. E fica aqui um pedido para você que curte o Tênis Verde, que escuta, apresente para um amigo, porque aí mais pessoas chegam no podcast. Se a pessoa gostar, fica, e aí indica para outra, e assim a gente vai crescendo. Acho que a melhor forma do podcast alcançar mais pessoas é através de indicações de quem já escuta. Então, depois da gente fazer episódios especiais de 10 anos de A Origem e A Mentira, a gente resolveu trazer esse episódio finalmente sobre Cisne Negro, que é um filme incrível e que conta a história da bailarina chamada Nina Sayers, que ela é muito dedicada, ela trabalha já há muitos anos com isso, e a gente vai acompanhar um recorte ali da jornada dela, que é quando ela consegue o papel de protagonista numa remontagem, numa nova versão de O Lago dos Cisnes, que é um balé extremamente clássico, mas que tá tendo uma nova roupagem aí nas mãos de um diretor. E a gente vai ver o quanto a vida dessa mulher é muito complexa, é muito complicada e em vários aspectos, né? Que mistura muito o pessoal com o profissional e a relação dela com o trabalho, a busca pela perfeição, né? Entre outras muitas coisas que a gente vai falar aqui ao longo desse episódio. Então, se você nunca assistiu Cisne Negro, esse é um filme muito interessante, muito importante, que a gente super indica, mas hoje a gente vai comentar aqui com muitos spoilers. A partir de agora, zona de spoilers. Para falar de Cisne Negro, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que falar sobre o homem por trás do cisne. Nossa, que cafona! Que é o diretor, né? Que é o Darren Aronofsky, que na época ele tava no 5º filme dele. Hoje em dia, 10 anos depois, ele ainda assim não tem tantos. Ele fez mais 2 depois desse só. Faz bem poucos filmes, né? Sim. Até então ele tinha feito Pi, que é um filme que eu tenho muita vontade de assistir, só que eu nunca assisti. Que é todo em preto e branco, tem o cara todo bizarro. É só o que eu sei desse filme. Porém, eu fiquei muito surpreso que, tirando todos os outros filmes da filmografia do Darren Aronofsky, eu assisti. Porque depois vem Requiem para um Sonho, Fonte da Vida, O Lutador, aí vem Cisne Negro, depois vem Noé e vem também o Mother, o Mãe. E é muito curioso constatar, se a gente pegar até o Cisne Negro, todos os filmes que vieram anteriormente, eles falam muito sobre o ser humano e a condição dessas pessoas, personagens que a gente acompanha no filme, quanto humanos, e como cada um, ao seu modo, tem um vício. Eu vou confiar na sua interpretação, porque eu nunca vi nenhum desses outros filmes do Aronofsky. KKK, eu só vi de Cisne Negro pra frente. Olha só. Choques. Sim, pode tacar fogo em mim, queimar, rasgar minha carteirinha cinéfila, mas eu sei que são filmes muito densos e complexos e eu nunca tive a oportunidade de realmente sentar e assistir eles com calma, né? Não quero assistir de qualquer jeito. Sim. Mas de Cisne Negro pra frente, aí eu já sei. Entendi. Inclusive, depois de Cisne Negro são os mais polêmicos, né? Que é Noé e Mãe, que as pessoas detestam, que é o Noé, e o outro que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam, que é Mãe. Sim, sim. Mas talvez
dá pra puxar isso um pouco em Noé, Mãe também, mas os personagens das obras do Aronofsky, eles lidam muito com obsessão em diferentes níveis, em diferentes instâncias. Um exemplo muito claro pra mim, que é o Requiem para um Sonho, que é um filme que eu assisti muito tempo antes, que eu fiquei desnorteado com aquele filme. É um filme muito pesado, é um filme que mostra os personagens se destruindo nos vícios deles. Assim, quando eu terminei de ver, eu falei, horroroso, 10 de 10, nunca mais quero assistir. Porém, quando eu fui fazer faculdade depois, eu acabei revendo por motivos de aula e trabalhos e tal. E é um filme excelente. Mas, vamos deixar isso de lado, né? Porque a gente pode algum dia revisitar esse filme. Mas vamos falar sobre Cisne Negro principalmente. Que é um filme que é muito interessante por conta da parte técnica dele, pela parte das filmagens e tal. Que eu não sei se você sabe, mas foi um filme que foi gravado num espaço muito curto de tempo, com um orçamento muito apertado e uma agenda muito diminuta. Tipo, todo o filme, que a gente vê o resultado e tal, levou 43 dias de filmagem no todo. Bem curto. E eu vi uma entrevista com a Natalie Portman, que é a protagonista, que ela disse que eles estavam há 8 anos conversando, ela e o Aronofsky, sobre fazer um filme de balé. Então, levou todo esse tempo e depois foi filmado super, super rápido, né? Apesar de que também, antes disso, ela passou por 1 ano e meio, mais ou menos, só de treinamento físico, né? Que ela foi aprender a dançar e tudo mais, pra ela fazer o máximo possível das cenas dela. E aproveitando que você citou sobre a Natalie Portman fazendo aula de balé e tal pra preparar o corpo, eu também vi nos extras do Blu-ray ela falando sobre isso, que ela meio que tinha uma base quando ela era mais jovem, que ela tinha feito balé, só que ela perdeu, né? E ela foi recuperar isso pra gravar Cisne Negro. Só que, tipo, é isso que tá nos extras. E quando eu assisti Cisne Negro da primeira vez e revendo agora, eu fiquei muito na cabeça, caramba, a Natalie Portman arrasou. Ela dança nas sequências todas, maravilhosa, tal. Todas não, né? E aí vem a grande questão, que vendo os extras, tem algumas sequências que eles mostram gravação com os efeitos especiais, visuais, que não é a Natalie Portman que tá fazendo as sequências, que é colocada a cara dela. Eu acho que a questão do preparo físico nunca foi pra, você vai interpretar uma bailarina, você vai fazer todas as cenas de dança. Porque é impossível uma pessoa em 1 ano e meio, mesmo que ela já tenha um background, chegar nesse nível, porque a personagem, ela é muito boa. Ela tecnicamente, ela é impecável e tudo mais. Tanto que ela é super obsessiva em ser perfeita, em fazer todos os movimentos perfeitamente. É muito mais uma questão de, acho que sentir a personagem, que eu acho que isso faz total diferença. E também pra conseguir usar mais dela, né? Diferente, por exemplo, do Eutônia, em que a Margot Robbie teve que interpretar uma patinadora, né? Patinadora de gelo, acho que é o termo correto. Só que eu acho que ela, apesar dela ter feito, assim, sim, alguns treinamentos, não foi tanto assim. E foi usado muito mais efeitos visuais no rosto dela, né? Pra colocar o rosto da Margot Robbie na dublê. Sim. E com a Natalie Portman não teve tanto. Mas é óbvio que teve. Principalmente pé. Que todo o que eu vi de bastidores, ela nunca tava de ponta. Com sapatilha de ponta. Entendi. Ela fazia os movimentos bonitinho, mas ela tava com uma sapatilha sem ponta. E até eu vi na internet que rolou uma polêmica depois do Oscar. Sim. Porque, spoiler, a Natalie Portman ganhou um Oscar por esse filme, porque ela realmente está impecável. E depois disso, a dublê dela meio que foi pra mídia falar que... Porque parte da campanha era o fato de que ela fez as cenas de dança e tal. É óbvio que deram aquela básica exagerada pra transformar isso numa grande coisa, tipo, caramba, ela atuou e ela dançou e tá. E aí a dublê foi a público pra falar, então, na verdade ela não fez tudo. Na verdade ela nunca conseguiria fazer tudo, porque é muito difícil, que você precisa estudar muito. E obviamente ela não quis desmerecer o fato dela ter ganho o Oscar, até porque a atuação dela segue sendo impecável, mas ela queria meio que deixar claro que existia uma bailarina ultra profissional por trás de várias cenas em que a gente não
não vê 100% da Natalie ali e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito importante esse preparo, porque eu acho que faz diferença em N outras coisas em relação à personagem. A Rai Sena falou aqui no chat, né? Acho que a preparação da Natalie foi mais pra ter a postura mesmo. O bailarino até anda diferente. Isso é muito verdade. E qualquer nível de preparo, acho que já faria muita diferença, mas o fato dela ter ficado bastante tempo, né? Ter tido profissionais muito bons ali trabalhando com ela, com certeza fez muita diferença. Inclusive, a maioria das cenas que a gente vê dela são de perto, né? São closes e movimento dos braços e tal. Só isso eu já tava achando lindo, entendeu? Mas então, a grande questão é que eu vi que muitos desses movimentos não é ela que faz também. O que? Ela parada fazendo assim, com os braços, tipo como se ela fosse um pássaro? Ah, tá. Não nessa. Eu tô falando que ela tá girando. É isso que eu tô falando. Não tô falando de girar. Eu tô falando de coisas mais paradas, entendeu? Coisas mais simples que ainda assim faz muita diferença, entendeu? Somado à atuação dela. Que eu acho que quando ela sente a música e ela interpreta a música, é muito poderoso também. Não só técnica de dança em si. Não, sim, porque até você citou Eutônia, as cenas que você vê a patinadora fazendo os movimentos e colocam a cara da Margot Robbie, você vê claramente que aquilo é um efeito que botaram a cara dela ali porque não tá natural. No caso de Cisne Negro, ficou tão natural que eles até usaram disso como marketing pro filme, sabe? Sim, os efeitos são muito bons mesmo. E aí gera essa polêmica que eu acho até justificável. E foi uma polêmica que foi ainda além, porque a bailarina, a Sarah Lane, falou que a Natalie fez tipo 5% das cenas, enquanto que aí depois veio o diretor, veio o elenco defender a Natalie Portman, falar que ela fez muito mais do que isso. Então criou-se todo um big deal na época. Mas no final das contas eu concordo sobre o fato de que, por mais que ela não tenha feito as sequências, ela ter uma base para os mínimos detalhes, para a postura e tal, acaba ajudando muito. Sim, é óbvio que as cenas de dança são muito legais, mas o poder no final das contas é a atuação, né? A transformação dela e tudo mais, isso é muito forte. E uma outra coisa que eu acho que foi muito perceptível pra mim, revendo agora, é a questão do movimento de câmera, né? E o fato de que, basicamente, ele é todinho filmado com câmera na mão, né? Então a gente tá sempre com essa sensação de como se você estivesse lá, né? Muito dentro da história, muito presente ali, e sempre com muito movimento, né? E isso somado às cenas de dança e o quão perto a câmera tá ali, eu acho que é muito legal e eu acho que eu não tinha notado isso de outras vezes que eu vi o filme. Mas isso ficou muito forte pra mim dessa vez. Sim, isso traz um ar praticamente documental pro filme. Aqui no making of, o Aronofsky comenta sobre isso. E o próprio diretor de fotografia fala sobre isso, que tinha muitas sequências, tem umas até em lugares abertos, que eles tinham que tentar emular uma luz extremamente natural pra passar esse ar documental. Pra, tipo, a gente não pode preparar uma baita luz, fazer toda uma composição aqui, porque aí quebra esse tom que a gente quer passar como se fosse algo real mesmo. Que a gente tá acompanhando, como se fosse uma câmera acompanhando essa bailarina, que tá nesse processo de se tornar a estrela de um espetáculo e tudo que tá acontecendo com ela. E eu acho que isso ajuda muito você a imergir dentro do filme. Sim, eu acho que também o fato de a gente ver muito dos bastidores do que é ser bailarina, né, ajuda isso. É quase como se fosse um documentário sobre uma companhia de balé, né? O que foi muito engraçado, inclusive, que na época que eu tava na faculdade, entre ali 2012, 2013, eu e os meus amigos, a gente viu esse filme, a gente ficou obcecados completamente. Tudo era Cisne Negro. E aí a gente teve que fazer um trabalho pra faculdade, na matéria de documentário, e aí a gente acompanhou uma companhia de balé. Nossa. Obviamente, tudo era Cisne Negro, né? A nossa referência era Cisne Negro. E aí, revendo agora, vendo várias cenas que eram, tipo, elas preparando a sapatilha e tal, alguns closes, assim, dos pés e tal, e do estúdio em si, me lembrou muito essa época, esse trabalho que a gente fez. Então, é muito essa vibe mesmo, né? É bem realista, bem pé no chão, apesar de ter vários elementos meio lúdicos durante o filme, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é que a Natalie, quando ela recebeu o Oscar, ela agradeceu os operadores de câmera, e ela falou sobre isso também numa entrevista que ela e o Aronofsky, eu não sei se isso tá no DVD ou não, eu vi no YouTube, sobre essa troca, né, entre o ator
e quem tá ali operando a câmera e o próprio diretor também, mas principalmente os câmeras, dessa troca entre eles dois. Eu achei isso muito bonito da parte dela, que não é uma coisa que a gente costuma ver muito os atores falando. E aí tem vários momentos, tipo, de cenas de bastidores que a gente vê realmente o quanto eles ficam ali no meio deles, né? Eles estão sempre muito dentro da cena, então é uma participação muito ativa, né? Sim, sim. E aproveitando esse gancho que você falou, que vocês fizeram, inspiração, Cisne Negro e tal, se a gente pensa nas principais referências pro Aronofsky pra fazer Cisne Negro, principalmente tem duas, que ele fala nos extras. O Duplo, que é um livro do Dostoiévski, que inclusive ganhou uma adaptação cinematográfica em 2013, que é estrelado pelo Jesse Eisenberg. Ah, pode crer. Eu nunca assisti, mas eu sei que tem. Também não vi, mas agora que você falou, eu lembrei do pôster e tudo mais. Eu lembro que eu tinha ficado empolgada pra assistir, mas nunca vi. E a principal referência, que é o Lago dos Cisnes, que é um balé que foi apresentado pela primeira vez em 1877. É extremamente antigo. E aí ele pensou em juntar essas duas obras para justamente construir uma obra própria, que é até curioso como o filme Cisne Negro, ele é um filme que conta uma história, que tem o balé O Lago dos Cisnes como principal referência, ao mesmo tempo que o filme também é sobre o Lago dos Cisnes. Ele cria toda uma metalinguagem dentro do filme que é muito curiosa. É que eles estão performando o Lago dos Cisnes dentro de uma história que é baseada no Lago dos Cisnes. Sim. A trajetória da personagem. O que é até interessante pra própria Nina, né? Pra própria personagem desse balé. Só que ela também tá dentro dessa própria história dela, que é a mesma história. É, tudo se eu acho que não fiz confunde, sentido nenhum, né? mas é tudo uma coisa dentro da outra, né? É uma metalinguagem mesmo. E eu até coloquei aqui na pauta se você consegue pensar em alguma outra referência vendo o Cisne Negro. Que me vem à cabeça, assim, não. Eu tenho uma, mas vai muito mais da interpretação, que eu acho que eventualmente a gente vai chegar pra conversar sobre esse ponto, que eu vou jogar aqui agora, que é Clube da Luta. Eu nunca vi Clube da Luta. Ai, Nathalie, nossa, você sabe o plot twist do Clube da Luta? Mas eu sei, claro que eu sei o plot twist. Eu vivo na Terra, entendeu? Há 28 anos. Em algum momento eu ia saber dessa porra. Sim, eu sei. Se eu tivesse assistido, talvez eu também teria a impressão que você teve. Mas sim. Super. Principalmente ali o final, né? Então tá. O Horácio falou no chat Barbie e o Lago dos Cisnes. Pior que tem. Mas é, exatamente. O lago, é de novo o Lago dos Cisnes. Só que com certeza é uma versão água com açúcar, né? E como a grande protagonista do filme, né, como a gente falou, a gente tem a Natalie Portman, que é uma das minhas atrizes favoritas, assim, disparado. Gosto muito, muito dela. E acho que realmente em Cisne Negro ela entrega, eu acho que é o meu papel favorito dela. Eu acho que é o mais marcante, né? Sim. Eu gosto muito da transformação dela, né? O que é muito triste da Nina é que ela é uma mulher muito fechada, né? E que ela tem a mãe dela, que elas moram juntas, e a mãe meio que coloca ela numa posição muito infantilizada, né? Ela cuida excessivamente da filha, o quarto é todo rosa, com ursinhos de pelúcia e tudo mais, e ela tem toda essa coisa muito inocente e pura e ingênua, e isso é de certa forma um empecilho pra ela chegar num outro patamar na dança dela, né? Que ela já tem a técnica, mas ela não se liberta, né? Ela não se deixa se soltar mesmo pra outros lugares, né? Ela fica muito presa em fazer os movimentos perfeitamente. E aí ela fica presa nesses dois mundos, né? Entre a mãe, que quer que ela seja pura, e o diretor, que tá tentando tirar um lado mais sombrio? Eu não diria sombrio, mas tipo, meio que tentar tirar ela dessa casca dela. Né? Tipo, de fazer ela se conectar com ela mesma. Eu não acho que seja sombrio. Eu acho que ela acha que isso é sombrio. Não, porque eu acho que o que é sombrio em relação a ela é a forma como ela lida com essa dualidade. Mas o que ele tá tentando é, tipo, é de certa forma saudável, né? De uma mulher entrar em contato consigo mesma, com a sua sexualidade e poder escolher usar isso da forma como ela quiser, né? Mas eu acho que tem muito do que ela enxerga ou do que ela foi ensinada, do que isso quer dizer. Sim. Né? Que você ser uma mulher mais livre e mais conectada com a sua sexualidade, que isso é ruim. Que isso é, né? Que você não pode ir pra esse lado. E aí, acho que aí começa a aumentar os problemas dela
dela em relação à moça nova, que é a Lily. Sim. E o fato de você ter citado a mãe e o diretor, né, que a mãe é a Erika e o diretor é o Thomas, eu acho que os dois funcionam muito dentro do filme como figuras de, como a própria Kátia falou no chat, de relacionamento abusivo. Um é o relacionamento abusivo da mãe e o outro é o relacionamento abusivo do diretor. O da mãe eu acho que é muito pesado, porque a Nina que a gente acompanha no começo do filme, ela foi moldada pela mãe, por essa constante vigilância que a mãe colocou em cima dela. Não só a vigilância, mas mesmo uma projeção do que a mãe queria que a vida dela fosse. Ah, sim. Porque como a gente vai descobrindo ao longo do filme, a mãe era uma bailarina e ela meio que perdeu a carreira dela no momento que ela engravidou da Nina. Então ela já projeta essa frustração dela não ter tido essa carreira e ela quer que a Nina tenha essa carreira perfeita, ao mesmo tempo que ela não quer deixar a Nina crescer e se tornar uma mulher independente em busca do seu próprio objetivo, da sua própria carreira. E até curioso, que tem até um paralelo dentro do filme que eu acho muito simbólico nesse sentido, que você falou, o quarto da Nina é todo rosa, representa essa infantilidade, essa constante luta que a personagem acaba tendo com a própria sexualidade, porque a mãe é tão em cima dela o tempo todo, que ela acha que ela não pode desviar nenhum momento, nem pra olhar pra si mesma, nem olhar pra dentro dela. Ela não tem privacidade, né? Sim. E aí, o ponto que eu quero chegar é que ela tem aquela caixinha de música que é uma bailarina dançando. E se você repara, é quase como se a mãe tornasse a casa essa caixinha de música em que a Nina é a bailarina dela, particular, que ela tem que deixar ela presa naquele lugar. Sim, que tá presa, né? E muito do filme é justamente ela procurando encontrar essa liberdade. Só que a forma como os outros personagens que estão em torno dela tentam trazer essa liberdade pra ela é igualmente problemática. E aí eu entro na figura do diretor, que é interpretado pelo Vincent Cassel. Eu achei até engraçado. Nossa, falei, nossa, o Vincent novinho, né, gente? Tô tão acostumado a ver ele hoje em dia. Ele tava bem bebê, sim. É, muito, muito engraçado. Bebê assim, né? Comparado, né? 10 anos, né? O cara deu uma envelhecida aí. Sim. E aí tem toda uma questão que ele bota em cima dela, de uma pressão dela se tornar tanto o cisne branco quanto o cisne negro, que ele tanto almeja que ela se torne, e a forma como ele se coloca sexualmente pra cima dela, que por mais que ele fale, não, porque você tem que encontrar sua sexualidade e tal, só que ele joga isso de uma forma tão bruta pra cima dela, que ela não tá nem um pouco preparada pra lidar com isso. Sim. Eu acho interessante até o ponto em que eles têm uma conversa na casa dele, depois que ele apresenta ela lá no evento e tal, que ele fala, tipo, eu vou te dar uma lição de casa, vai pra casa e se masturbe. E ele pergunta, tipo, se ela teve um namorado. Eu sinto que ele beira ali o assédio, por ele tá indo numa coisa que é muito pessoal, mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso mesmo, tem que se masturbar mesmo, mulherada, entendeu? Um negócio assim. Só que aí, disso ele vai pra simplesmente beijar ela e passar a mão nela livremente, só pra tentar tirar a atuação, né, perfeita dela. Que aí eu acho que entra toda essa questão desses artistas gênios e como eles são difíceis de lidar, mas que tiram dos atores, enfim, atuações incríveis. Mas a troco de quê? Sim. Né? E o próprio diretor dentro do filme, falta um tato gigantesco pra ele, pra lidar com a Nina. Ele só se impõe o tempo todo, porque ele acha que essa é a forma, né? E eu sinto que nenhum personagem tem um mínimo de tato ou um mínimo de visão pra ver como é aquela personagem, o que ela passou, se ela tem algum problema psicológico, que inclusive quando a gente até conversou antes, que você chegou a achar que você acha que ela tem bipolaridade, né? E eu fui dar uma pesquisada, porque pra mim não era bipolaridade. Pra mim ela tinha algum transtorno psicológico, só que não ficava claro. Eu encontrei outras duas interpretações além de bipolaridade, que uma fala sobre psicose, que tem vários sintomas que se encaixam com o processo que ela tá passando, e também esquizofrenia. Mas o filme nunca deixa claro qual dos pontos é. Sim, sim. Talvez seja uma mistura de tudo. E até muito curioso o fato de que quando eu comecei a ver do começo toda essa imposição da mãe, toda essa constante vigilância, eu tava muito ligando ao fato de que a mãe sabe que ela tem algum transtorno, tem alguma doença psicológica, e essa vigilância constante é pra cuidar da Nina nesse sentido. Só que como o filme vai abrindo pra mostrar que a mãe não é só isso também, aí o leque vai abrindo ainda mais. Que é justamente isso. Tipo, é óbvio que ela tem que cuidar da filha dela, é óbvio que se a filha dela tem algum problema grave psicológico, ela quer ajudar e ela deve ajudar. Só que, qual é a forma que ela faz isso?
né? Tipo, ela coloca mais e mais pressão na menina em relação ao trabalho, né? Tipo, fazendo pequenos comentários, às vezes, que magoam a Nina, dá pra ver claramente. Porque eu sinto que a mãe dela projeta muito, mas ela também... Eu sinto que às vezes ela não quer que a Nina, de fato, se torne uma grande bailarina, sabe? Como se ela tivesse uma inveja de que, de fato, Sim. a Nina tem potencial pra conseguir o que ela nunca conseguiu. Então, eu acho que isso que começa a tornar tudo muito complexo. Tipo, ela tem um amor pela filha, só que, ao mesmo tempo, tem esse outro lado. E aí, eu acho que fica tudo muito problemático, porque ela não tá ajudando, realmente, a filha dela, né? Tanto que a Nina fica escondendo, né? Ela não quer mostrar quando ela se machucou, quando ela se... Sabe? Porque não existe uma confiança, de fato, ali entre as duas. Porque não é um relacionamento saudável. Nunca criou-se, né, uma ponte entre as duas. E aí entra numa questão muito complexa também sobre o corpo, né, da Nina. Que são todas essas questões. Que é a dança, que exige muito. Inclusive, eu gosto bastante de algumas cenas, tipo, de alongamento e tal. E faz aqueles clac, clac. Dá meio que agonia, mas ao mesmo tempo eu acho interessante. Porque eu acho que intensifica, né, tudo que o corpo de uma bailarina tem que passar e sentir pra fazer aqueles movimentos. Tem uma cena que até me dá uma gastura, que é quando, depois do que rola o treino e tal, não sei o que ela vai meio que pra fisioterapia, pra recuperação, que a fisioterapeuta... que a mulher fica apertando aqui o manel. Que vai botando a mão dentro de... Eu ficava, mano, ai, que aflição. E aí depois pega o pé e puxa o pé, não sei o que. Nossa, cara, deve ser muito pesado. Tipo, o filme fala sobre ser bailarina. E ser bailarina, ao meu ponto de vista, ao meu ver, é muito sobre essa busca constante pela perfeição, pelo corpo fazer uns movimentos que são muito desafiadores e, por consequência, são muito desgastantes pro corpo também, né? Sim. Isso me lembra bastante a série documental Cheer, que tem na Netflix, que é sobre líderes de torcida, que o cheer é um esporte também, e é um esporte físico, muito físico, e explora muito essa questão do até que ponto os atletas precisam chegar pra fazer aquelas piruetas absurdas, e o risco que eles correm e se machucam o tempo todo, bate a cabeça, sabe? É uns negócios assim, absurdo. E ainda assim eles estão lá e eles estão sempre se entregando mais e eles querem fazer os movimentos perfeitos pra poder ganhar a competição. Então acho que tem uma relação muito forte, porque eu acho que o cheer, né, as líderes de torcida, é meio que uma mistura de dança com o esporte, né? E aí o balé é mais dança. Só que os movimentos que elas fazem são tão absurdos que é basicamente o esporte também, né? Não é só arte, né? É tipo meio que uma arte muito física, né? E, é claro, né, pra fechar a trinca do corpo, tem a questão da sexualidade dela também, né? Então eu sinto que a Nina, ela vai se desgastando, né, fisicamente cada vez mais. E as diversas tentativas que ela tem, né, depois que o diretor conversa com ela sobre ela se tocar e tal, ela tenta algumas vezes, ela não consegue, e você vê que também tem uma frustração em relação a isso também, né? E aí tem a questão dela se coçar, né, se machucar, e também a dança, então ela tá sempre desgastada, né? Ela tá sempre muito no limite com o corpo dela, e mentalmente também. É até bizarro porque é uma jornada dupla que acontece no filme. Ao mesmo tempo que o psicológico e o corpo dela se desgasta, ao mesmo tempo ela vai se abrindo pra quem ela vai se tornar no final. Ganhando uma certa força, né? É uma jornada que, ao mesmo tempo que ela tá começando a viver, ela também tá morrendo no processo. Sim, com certeza. E eu acho que isso é reforçado também com algumas cenas que são um pouco fora da realidade, né? Que é, por exemplo, quando ela vê a pelinha lá no dedo e ela começa a puxar até a alma dela. Ai, eu não consigo assistir essa cena até hoje. Tipo, eu não olho. Eu não consigo. Também quando ela tá fazendo a prova, né, da roupa dela, e ela olha no espelho, e aí, de repente, o espelho tá se mexendo sozinho, né? Enfim, tem muito espelho, né? Tem espelho pra caramba, tem espelho pra todo lado. Como é um filme que fala muito sobre o duplo, sobre essa outra ela, né? Tem muito espelho justamente pra passar esse lance de paralelo, de que o reflexo dela já não reflete mais quem ela é, né? E isso cria uns momentos muito tensos no filme, eu sinto. Com certeza. Dela mesma não estar alinhada com o reflexo de quem ela é. Ou de quem ela acha que ela é, né? É que eu acho que tem muito disso. Quem ela é de verdade, eu acho que ela não sabe. E aí ela tem as ambições de quem ela quer ser.
e tem as expectativas de quem querem que ela seja. E aí, no final das contas, ela fica perdida nesse turbilhão de coisas, e por isso eu acho também que ela começa a se enxergar nas pessoas, né? Eu acho que isso é muito interessante, que ela tá andando numa rua e ela vê uma mulher passando por ela vê ela mesma nas meninas ali no estúdio e tal, porque eu acho que é muito isso, ela tá tão espalhada nesse sentido de não se entender, que ela poderia ser qualquer um, e ela também não poderia ser ninguém. E eu acho que uma personagem que é muito boa pra passar também essa questão de que ela não sabe quem ela é a Lily, né, que é interpretada pela Mila Kunis. Também acho que é o papel favorito da Mila Kunis na carreira inteira dela. Eu gosto muito dela, porque você vê que a Lily claramente é alguém que a Nina queria ser, no sentido de, o próprio diretor fala, a Lily não necessariamente ela é perfeita, ela não tá buscando a perfeição nos passos que ela tá fazendo, mas ela tem uma alma livre, ela se permite sentir o movimento, sentir a música, que é uma coisa que a Nina não consegue. Então a Nina começa a se projetar na Lily, que ela queria se tornar a Lily, que ela quer almejar ser a Lily tanto na questão de ser livre pra dançar, quanto na própria questão da sexualidade. É porque dá pra ver que a Lily, ela é muito segura de si, nos dois âmbitos, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. Tipo, se ela não tá... Ela tá sempre levando tudo muito de uma forma leve, né? Ela tá lá dançando, ela tá rindo, ela não tá, tipo, super tensa, porque eu tenho que fazer um super trabalho, tipo... Ela às vezes é meio inconsequente também, né? Mas... Enfim, mas ela tá segura disso. Tipo, ela tá segura das escolhas que ela faz, de como ela decide viver a vida dela, que é uma opção que a Nina basicamente não tem, né? Por conta de tudo isso que a gente já falou, né? Da relação com a mãe. Sim, e eu mais. acho que justamente por isso, além do fato dela se projetar na Lily, ela começa a se ver na Lily. Tipo, a própria cara dela na Lily, porque já começa a pegar toda essa questão do psicológico frágil que a Nina tem, isso começa a se esvair tanto que ela começa a ver coisas onde não tem, ela começa a passar por situações que não acontecem, e isso cria no filme uma dualidade muito curiosa, eu diria, no sentido de que a gente, quanto espectador, a gente começa a não saber o que é real e o que é pensado da cabeça da personagem. Ela não se torna mais uma protagonista confiável, porque você não sabe o que é real ou não. E nesse sentido, eu acho que é nesse ponto pra mim que o filme acaba se aproximando de Clube da Luta, no sentido do Tyler ser aquilo que o narrador gostaria de ser. E a Lily acaba se tornando essa figura, mas no sentido de que a personagem da Mila Kunis existe, mas a Nina cria uma outra persona da Mila Kunis que ela queria ser, que não necessariamente é o que a personagem da Lily é. É meio confuso, mas eu acho que faz sentido. Sim, porque eu acho que tem muito disso também, das suposições que a Nina faz em relação a Lily. Por exemplo, tem um momento em que elas saem pra balada e depois a Nina se vê no quarto dela tendo uma relação ali com a Lily. Depois, antes disso, ela também vê a Lily se pegando com o diretor lá no estúdio. Então, ela tá sempre enxergando a Lily dessa forma muito sexual. Sendo que eu acho que isso nem é exatamente o que a Lily é, sabe? Tipo, ela é uma garota normal. Só que eu acho que é muito dessas preconcepções do que é uma mulher livre, que tem esse velho extremo de ou você é puta ou você é santa. E eu acho que em muitos momentos a Nina enxerga a Lily nesse extremo de que ela é livre, ela pode fazer o que ela quiser, então ela é uma puta. Mas eu gostaria de ser uma puta, porque eu tô presa aqui da santa, entendeu? Tipo, sendo que ela só poderia ser ela poderia ser só livre pra escolher o que ela quiser, o quanto ela quer ser santa ou não. Sim, e eu acho que o ponto mais crucial dessa pseudo-relação das duas é justamente quando a Nina mata a Lily, que no primeiro momento você fica, mano, como se matou, vai dar merda, não sei o quê. Aí depois que volta, que não tem nenhuma Lily ali, fica muito claro que é a Nina matando a Lily que ela queria ser, pra Nina poder florescer na sua forma final. Então ela tá matando essa versão que ela criou de uma outra pessoa pra ela surgir como um todo, sabe? Ela tá matando meio que uma parte dela mesma, né, pra escolher o que ela quer ser. Mas revendo o filme, na cena em que ela volta pra casa com a Lily depois da balada, dá pra ver claramente que a Lily não tava ali. Tipo, dá pra ver a forma como foi colocado, assim, tipo, você vê, realmente ela não tava lá, né? Sim, até mesmo assim que as duas entram, que a mãe fala, onde você tava, não sei o quê. A forma como a Lily é colocada é quase como se fosse o reflexo da Nina no espelho, numa janela, né? Sim, sim. Tipo, ela realmente não tava ali. Não, e tipo, quando a mãe
pergunta, tipo, onde você tava? Ela fala, eu fui pra Lua e voltei. E aí a Lily tá falando exatamente a mesma coisa junto. Sabe? Tipo, e ela tá escondida, assim, ela não aparece em reflexo nenhum. Enfim, é montado de uma cena que eu fiquei, caramba, mano. Tava super na cara que ela não tava ali. Então, eu achei muito legal rever essa cena, assim. Achei genialzinha, assim. Achei muito bem feitinha. Então, acho que pra encerrar o episódio, eu acho até legal a gente falar qual é o gênero desse filme. Porque eu acho que ele flerta por tantos caminhos, com tantas coisas diferentes, que é meio difícil cravar exatamente uma coisa. Eu fiquei pensando sobre isso. Pra mim, que você listou algumas coisas aqui na pauta, que provavelmente você vai falar melhor sobre isso. Mas pra mim é um thriller psicológico e eu fico bem com essa definição. Porque pra mim, pelo menos o thriller, ele costuma ser um pouco de suspense, um pouquinho de terror ali, na medida, no equilíbrio, né? E eu acho que a questão psicológica é muito forte. É claro que tem a dança e tudo mais, mas eu definiria dessa forma. Se eu fosse falar pra alguém, tipo, é um thriller psicológico dentro do universo de balé. É que eu coloquei também o horror corporal, porque revendo dessa segunda vez, e quando eu vi da primeira, tem algumas cenas que envolvem o corpo, como você já tinha falado, que são tão marcantes e são tão excruciantes de serem vistas, que ele vai por esse caminho no sentido de que ele me lembra muito A Mosca do Cronenberg, que durante o filme rola um processo dela se tornar um cisne, fisicamente também, que envolve o psicológico dela. Sim, que é foda demais. Mas você vê, tipo, o arranhado dela, que toda hora fica lá arranhando não sei o quê, começam a sair, ela começa a ver, a imaginar que estão saindo penas dali. Ela corta o dedo, ela puxa a pele, tipo, como se fosse essa casca que tá saindo pro Black Swan aparecer de fato. Os arrepios que ela sente, que você vê que, tipo, um monte de bolinhas aparecem no corpo dela. Tem uma cena que ela tá no quarto. Que são tipo escamas, né? A cena no quarto que as pernas dela dobram, ou quando ela tá brigando com a Lily, que o pescoço dela alonga. Nos bastidores, no make-off, chegaram a falar que eles conceberam até rascunhos da Nina full cisne mesmo, ela transformada num cisne. E aí foi chegando na versão que a gente acompanha no final do filme, que é só as asas mesmo. Sim, que aí puxa muito essa questão do Cronenberg de fazer esse horror corporal da Mosca, principalmente com o Jeff Goldblum, que o personagem, ele começa normal, mas ele vai passando por essa transformação até virar um bicho, que a Nina segue por um caminho parecido, mas é muito mais pontual, é muito mais no âmbito de interpretação, de especulação. Sim, é um pouco mais sutil, né? Tipo, apesar de ser físico, não é como se ela tivesse virado literalmente, né, um cisne e ela terminasse o filme com a cara de cisne, né? Tipo, é que eu nunca tinha ouvido esse termo, horror corporal. É que em inglês é body horror. Body horror. Nunca vi em inglês também, mas... Não, eu acho que super casa, eu concordo absolutamente com tudo que você acabou de falar. É que, de fato, é uma mistura, né, de várias coisas, o filme. Mas eu acho que ele é muito mais terror do que eu lembrava, eu acho. Eu acho que vendo dessa última vez eu fiquei... É engraçado isso, porque eu já sabia exatamente tudo que acontecia, mas eu terminei o filme e eu tava, assim, tipo, com o estômago embrulhado, sabe? Eu tava meio mal, assim. Eu fiquei, caramba, mano, 10 anos depois, já vi esse filme algumas vezes e ainda assim ele tem esse impacto, né? É muito incrível. E essas sequências que mexem no corpo dela é uma junção tanto de efeitos práticos, que alguém foi lá e fez, por exemplo, ela cortando o dedo, aquilo foi um dedo que foi feito por um cara especialista em fazer isso. As pernas dela dobrando, alguém fez um molde e aí... Eu vi essa cena. Pôs as pernas delas pra trás. E ficou um cara lá mexendo e depois tiraram o cara. E a sequência que pra mim é a mais icônica, que ela justamente virando um cisne com as asas, eu fiquei chocado porque eu pensava, isso aqui deve ter sido feito em computador, mas deve ter muita coisa prática também. O bagulho é 100% tudo CGI. Eu fiquei, mano, eu não sei nada de efeito visual, velho, porque eles conseguem fazer de uma forma que não é nem a Natalie Portman que tá ali e não tem nem as penas. E no final é a cara dela e as penas e passa de uma forma que você é convencido. Até a plateia não tinha plateia ali. Não tinha plateia. Eu fiquei, mano, chocado. Sim. Isso eu fiquei chocada. Eu fiquei mais chocada com o fato de não ter a plateia do que qualquer outra coisa. Eu fiquei, caramba, mas não tinha nem plateia. Mas faz bastante sentido, né? Pensando no trampo de fazer o filme. E uma coisa que é curiosa é que, tipo, sei lá, 10 anos atrás, mano. E o bagulho bem feito desse jeito, eu fiquei
bem chocada. Eu acho que até um pouco o lance dele ser meio documental ajuda nisso. Dá uma camuflada. Como assim? Não entendi. De dar uma camuflada. Tipo, se fosse um filme feito de uma forma câmera em tripé, câmera... Entende? Ah, sim. É, porque não fica tão claro, né? Os movimentos são rápidos, a câmera tá se mexendo também, então você dá uma disfarçada ali. Você só vai perceber alguma coisa, realmente se você for parar a ver frame a frame, né? E por último, lá. eu acho que também bate muito esse filme numa questão de ser um drama artístico mesmo. Que no chat aqui na Twitch, o Raicena falou. Além da questão da obsessão pela perfeição, gosto muito do paralelo entre o filme e o processo criativo dos atores de método, que tem suas vidas afetadas pelos personagens que criam. Que a gente vê muito disso dentro do filme, né? Sim. A própria mãe dela, quando a Nina começa a ser menos submissa à mãe, ela já começa a falar, né? Tipo, é o papel, né? Você não tá aguentando, né? Tipo, porque é verdade, tipo, essa pressão afeta, né? Os atores, os artistas. Tem muitos artistas que buscam tanto uma perfeição em termos de atuação que isso desgasta, né? O ator. Então, é um filme que fala sobre tudo isso ao mesmo tempo. E é incrível que, mesmo falando tudo isso ao mesmo tempo, eu não sinto que tem um ponto que eu falo, putz, isso aqui não ficou bom, hein? Ele consegue equilibrar e dosar e juntar tudo isso num filme que fica excelente no final. Que passa 10 anos e pra mim continua muito atual em várias coisas que ele tange, que ele toca, que ele levanta pra gente discutir, que não necessariamente ele tá discutindo, né? Sim, eu acho que ele continua sendo extremamente importante, relevante, interessante e tecnicamente, tipo, parece que o filme foi feito ontem, entendeu? Tipo, tirando o fato do celularzinho de flip dela, eu acho que de resto não tem nada que data o filme. Não tem nada pra mim que date o filme. E eu consigo dizer tranquilamente, que esse filme é perfeito. Tipo, não tem nada que eu não goste no filme. Nada. Absolutamente nada. Não, peraí, eu quero comentar uma curiosidadezinha. Depois eu fui pesquisar, né, que eu falei, caramba, o Aronofsky e a Natalie fizeram esse trabalho tão incrível juntos, eles nunca mais trabalharam juntos, né? Só que eu vi que o Aronofsky, ele é um dos produtores de Jack, que é protagonizado pela Natalie Portman, que foi um outro papel, assim, que eu acho que chegou perto do Cisne Negro, em questão de entrega dela e de transformação, um filme que eu gosto bastante. E em Cisne Negro foi onde ela conheceu o atual marido dela, né, que ele é coreógrafo do filme. Ele interpreta o príncipe, que é o cara que tá sempre dançando ali com ela nos ensaios e tal, e que é meio escroto. E depois ele foi coreógrafo também do Vox Lux, que é um outro filme com a Natalie Portman, que também é sobre uma artista, só que ela é cantora e também tem uma questão aí mais densa que eu não assisti ainda, mas que parece ser muito bom. Enfim, ela ganhou o Oscar gravidíssima depois de ter feito o filme, foi lindo. Então é isso, pessoas. Esse foi o nosso episódio sobre Cisne Negro. Falamos muito, espero que falamos bem, que vocês tenham curtido. Que é um filme incrível, que vale a pena ser revisto, revisitado, volta e meia. Não envelheceu nada, continua muito bom. E se você estiver escutando o episódio, chegou até aqui, marca a gente lá no Instagram que você escutou. Isso dá um quentinho no nosso coração, a gente fica muito feliz. É @tênisverdecast. E como eu disse lá no comecinho, apresenta o podcast para um amigo seu, manda um episódio que você acha que ele vai gostar, porque a gente chega a mais pessoas, cresce e mais gente escuta a gente. A gente fica muito feliz com isso. Isso mesmo, e se tiver sugestão pra gente de próximos especiais de 10 anos, apesar de que o ano está acabando, mas enfim, se tiver ainda mais um filminho aí que dá pra gente encaixar, ou filmes que vão fazer 10 anos ano que vem, a gente já começa a preparar o calendário aí de 2021. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu também. E se você quiser participar ao vivo dessas gravações, dos episódios, toda segunda-feira às 8 da noite e toda sexta às 8 da noite também tem o Boletim do Hype, em que a gente comenta as principais notícias da semana do mundo da cultura pop, mas esse papo fica só lá na Twitch, só seguir a gente lá, twitch.tv/tênisverde. Se você tiver um primezinho aí, cogita dar pra gente, dá um subzinho lá, a gente agradece de coração. Até semana que vem, gente! Até o próximo episódio, um beijo e tchau! Tênis verde, tênis verde, tênis verde, tênis verde.